Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, dia 22 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Essa palavra é muito clara e direta. Se você for severo com seu irmão, Deus será severo com você. E se você for misericordioso, Deus será misericordioso com você. Se você julgar com dureza, Deus será duro com você. E se você não perdoar seu irmão, Deus não perdoará você. Sem dúvida, ninguém de nós quer se encontrar com Deus contra. Portanto, procuremos tirar a trave do nosso olho, mais do que procurar o cisco no olho do irmão. Procuremos hoje fazer um lúcido exame de consciência dos nossos defeitos e admirar as qualidades do irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois, com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados vós também. E a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós também. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o trecho de hoje nos mostra que o fundamento sério do respeito é o Santo Evangelho. Quem é cristão é respeitoso por natureza. Ele sabe muito bem que todos somos irmãos, estamos dentro do mesmo barco. Se este barco afunda, todos vamos morrer e todos juntos. Irmãos, se já é difícil governar a nós mesmos, imagine como pode sobrar tempo para julgar os outros, para julgar os nossos irmãos. Quem julga não tem mais tempo para amar, já dizia a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Quem aponta o dedo contra o seu irmão tem mais 3 dedos apontados contra si mesmo. Nós sabemos que essa é a verdade. Tira primeiro a trave que está no teu olho, e depois você conseguirá limpar o olho do irmão, sem lhe arrancar nada. Isso é o que nos ensina Jesus. Precisa tirar a trave do meu olho, para depois poder ajudar o irmão a limpar o seu. Senão, não é Evangelho, não é aquilo que o Senhor nos ensina. Irmãos, mais que julgar, é necessário amar. Mais que matar o outro com o nosso julgamento, é necessário curá-lo. O irmão precisa mais do nosso amor do que do nosso cruel julgamento. Um antigo ditado diz: Você ganha mais moscas com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. O vinagre é o julgamento. Quem se coloca sempre do lado dos santos e imaculados
é muito fácil que esconda um grande diabo dentro de si e que seja um autêntico hipócrita. O irmão precisa mais de amor do que de julgamento. Agora, irmãos, vice-versa. Vamos olhar para o exemplo da mãe. A mãe que ama o seu filhinho não julga ele se ele tem dificuldade a pronunciar bem as palavras quando ele é pequeno, pois ele está começando a falar. Uma mãe não faz isso. Mas, com paciência, essa mãe ensina as coisas que sabe. E um dia essa criança vai falar melhor do que ela. O que está atrás da atitude dessa mãe, irmãos? É a atitude do amor e da benevolência. São essas atitudes que nos permitem enxergar melhor as coisas. Enfim, precisa manter uma grande humildade, pois só quem é humilde consegue amar, consegue ser bom, consegue ter benevolência para com o outro. O julgamento, irmãos, pertence a Deus e não a nós. Só Ele pode julgar, porque só Deus conhece o profundo dos corações, não nós. Mas o que é que cabe a nós? É a humildade, o amor e o perdão. Sendo humilde, eu consigo amar, consigo compreender o outro, consigo perdoar, consigo pedir perdão. Porque nós não somos ninguém para julgar o outro. A nós só cabe ser humilde e naquela situação, sendo humilde, o amor sobressai e o perdão também. Um grande segredo para não julgar é se colocar na pele do outro. Quando vem a tentação de julgar, lute contra. Imagine que você é a pessoa que você está julgando. Tente sentir o que ele sente ou sentiu no passado para chegar nessa situação. Tente pensar o que ele pensa neste momento. Tente compreender suas dificuldades e limitações. Você verá que a sua raiva vai se acalmar rapidamente. Entre na pele do outro para sentir e viver o que ele vive. Enfim, saiba que o único que consegue entender bem o coração do homem é só Deus. Portanto, vamos manter uma atitude de humildade constante. Como falamos, irmãos, alguns dias atrás, mal conseguimos julgar o pecado. Porém, nunca podemos julgar o pecador. Nunca podemos julgar o pecador. Devemos sim rejeitar o pecado, mas nunca o pecador. Porque foi assim que Jesus fez. O pecador deve ser abraçado e acolhido, porque ele é o nosso autêntico irmão, é o nosso irmão. E diante de Deus, somos todos filhos iguais. Somos todos filhos iguais. Por exemplo, na nossa missão Belém, graças a Deus, está cheia de irmãos que têm problemas com a sua sexualidade. São homens que se sentem atraídos por outros homens, porque no passado tiveram uma vida de homossexuais, transexuais, travestis, prostituição. Igualmente também temos muitas mulheres, cuja carência é tão grande que buscam um aconchego no sexo feminino. E esse aconchego logo pode se tornar em relação sexual, devido à vida de prostituição que fizeram no passado. Arriscam de se tornar autênticas lésbicas, porque não suportam mais os homens, de tão dura que foi a sua experiência na prostituição. Acolhemos com amor e respeito cada um desses irmãos, mas convidamos eles junto conosco a seguir agora a lei de Jesus, como homens novos, mulheres novas, e renunciar a toda prostituição. Aliás,
eles já fazem isso e são felizes. Vivem serenamente no meio dos outros. Irmãos, com todas as nossas forças, acreditamos e sustentamos o pensamento de Jesus. A sua imagem e semelhança, Ele fez o homem e a mulher. É a palavra de Deus que julga, não nós. Para dizer a verdade, a palavra salva, não julga ninguém. Somos todos iguais diante da palavra. Caminhando atrás de Jesus, sob a luz da sua palavra, aprendemos a viver, aprendemos a caminhar, não caímos nos erros mortais deste mundo. Irmãos, pense, qual desgraça está oprimindo as nossas pequenas criancinhas. Nas escolas, os professores estão sendo convidados a ensinar a masturbação para as crianças de 0 a 4 anos. E continuar com isso até que saiam da escola. Isso é orientação da Organização Mundial da Saúde, da Unesco, dos máximos órgãos mundiais que se concentram sobre essas questões e deixam milhões de inocentes morrerem de fome. É um absurdo. No Brasil, como na Itália, na Europa, existe uma violenta pressão na educação para colocar na cabeça das criancinhas, a começar dos 0 anos, que não existe homem ou mulher, masculino ou feminino, mas existe esse tal de gênero, que o nosso Papa Francisco definiu como uma mentira. E de verdade é uma mentira colossal, uma mentira delirante, louca. Imagine, se ensina às meninas que elas não são mulheres, que podem decidir o que vão ser e, inclusive, podem até mudar de ideia no decorrer da vida. Aos meninos se ensina que não são homens e podem tranquilamente decidirem em ser mulheres ou algo parecido e depois voltar atrás se eles quiserem. Irmãos, imagine se isso fosse verdade. Você acha que seria fácil castrar uma pessoa e depois construir de novo seus genitais? Isso é uma loucura delirante. Precisamos estar atrás de Jesus. Precisamos nos embeber da sua palavra, porque é a sua palavra que nos orienta, que nos faz viver, nos faz ser felizes. É a sua palavra que mostra quem realmente somos, a nossa verdadeira identidade. Irmãos, o cristão respeita a todos, não julga quem pensa nesse modo, mas tem o dever de seguir a lei de Deus, a Sagrada Família de Belém, de Nazaré. A sua imagem e semelhança Deus os criou, homem e mulher Ele os criou. Graças a Deus, na Itália, sábado, 1 milhão de pessoas, provindo da Itália inteira, manifestaram na praça em Roma contra essa diabólica teoria do gênero. Aqui no Brasil estamos lutando porque essa teoria não entre nos planos da educação. Já vencemos em centenas de cidades. Na cidade de São Paulo, entre as maiores do mundo, com quase 12 milhões de pessoas, estamos nos empenhando nesta grande luta na Câmara Municipal. Nós, com mais 100 pessoas da Missão Belém, fomos o grupo mais numeroso que participou da audiência pública sobre o assunto. Os vereadores, vendo esta multidão, Missão Belém, Aliança de Misericórdia, Movimento de Casais, todos os outros movimentos da Igreja, se assustaram e votaram. A primeira vez a votação foi 7-1, a segunda 9-0. Todos estavam de acordo em retirar a terminologia do gênero do plano. Agora vem a grande votação com 54 vereadores. Vamos rezar e nos preparar. Alguém pode pensar, é estranho a Missão Belém na Câmara Municipal. Mas acreditamos que isso seja o nosso dever de cristãos. Não podemos ficar omissos quando estão matando a inocência de nossas crianças.
Irmãos, não queremos julgar ninguém, mas seguimos com firmeza a verdade do Evangelho e esperamos arrastar muitos nesta luta, convencendo, isto é, vencendo juntos. Mais uma vez, vamos ler o trecho do Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois, com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados vós também. E a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós também. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Paz e alegria a todos, irmãos, e uma boa semana a cada um de vocês. Paz e alegria a todos.